Ora, boa noite, boa tarde e bom dia. E estamos aqui no último mês do ano e vamos aproveitar para falar do ano 2023. Assim, já começando deixando vocês bem relaxadas, digam-me lá como é que foi este, quer dizer, nesta sucessão de coisas que vem acontecendo nos últimos tempos, como é que foi? Como é que é o estado? Assim, só uma frasezinha, uma partilha simples. Ó Conceição, como te escondeste, és tu que falas primeiro. É preciso ter lata. Como é que foi? Atribulado. Ou Atribulado. seja, se tivesses que dar uma palavra para o teu estado, tu estás em estado atribulado, é isso? Uhum. Ótimo, ótima palavra, perfeita. E a Assunção? Eu estou em estado ansioso. Ok. Pois está uma coisa aparentemente parada, mas o movimento está muito forte, não é? Então vamos partilhar aqui. Sabes porque é que eu estou escondida? Olha o que eu tenho aqui. Ai, meu Deus, olá, boa noite. Sim, é o Kiko. Olá, Kiko, boa noite. É por isso é que eu estou escondida. Muito bem. Então nós temos aqui o mapa de agora, deste momento. Como vocês veem, nós temos ainda Urano retrógrado, Marte retrógrado e Mercúrio a ficar retrógrado. É péssimo fazer este dia. Olá, olá, boa noite. Olá. Eh, é um sinal, eu acho que basicamente de reflexão, né? Quando um planeta está retrógrado, ele está mais virado para si mesmo. Então, o Mercúrio retrógrado pode estar menos atento a questões do mundo e pode dar mais aso a uma comunicação, às comunicações, aos mal-entendidos, eh, a más coisas comerciais e coisas assim, né? Todos esses assuntos ligados ao Mercúrio, mas de uma maneira ou de outra, eu acho que tem a ver com esta situação que nós todos estamos a viver. Depois de uma sucessão, eu nem associo isto diretamente com a pandemia, tá? A pandemia realmente foi de 2020 em diante uma grande pancadaria, mas nós já vínhamos numa pancadaria muito forte desde 2008, 2010. Portanto, nós estamos na finalização de um ciclo muito evidentemente, né? No fim de uma era, no fim de um. Assim, tudo vai mudar para nós. Tudo vai mudar tudo vai mudar em termos do que é a realidade, tudo já está a mudar. Nem é preciso ser astróloga nem nada, pá. Olhem à vossa volta. Vejam o estado em que estão, o estado de descarnamento em que estão os abusos de poder, os governos, as operações financeiras esquisitas. Vejam, vejam esta guerra da Ucrânia, vejam as cenas das vacinas, né? Vejam a quantidade de absurdos que têm acontecido e quanto mais é que a gente vai precisar para perceber que a nossa verdadeira segurança tem que estar dentro de nós e não fora. E que este sistema que nós tão diligentemente construímos, está a revelar todos os seus buracos, todos os seus podres, e nós temos que aproveitar para fazer um sistema melhor. Não se trata de ser simplesmente anti, trata-se de conseguir transformar algo que já está obsoleto, que já está, digamos, em decadência, né? Porque é o fim dos ciclos, é a sua decadência, e entrar da maneira mais inteira e mais verdadeira neste ciclo e nesta nova era, né? Vocês não se esqueçam que, por exemplo, nós temos um Elon Musk, não só a revelar factualmente que muitas, se não todas as conspirações são verdadeiras,
não é? Como a avisar toda a gente que a Neuralink, em 2023, vai estar a pôr os primeiros implantes no cérebro das pessoas. Não é? Isto já para não falar a singularidade que já aconteceu, portanto, os inteligências artificiais aí à solta, não é? Então, como é que este mundo vai poder ser o mesmo? Assim, uma das coisas que caracteriza o ano 2023 é o Plutão em Aquário. E o Plutão em Aquário fala destas duas coisas, fala exatamente da, da, da derrocada da hierarquia, né? O Aquário é a irmandade, não é? Não existe, como em Capricórnio, uma hierarquia patriarcal, né? Então, como é que será este Plutão em Aquário? Em termos de avanços tecnológicos, em termos de coisas fabulosas para a nossa vida? Por exemplo, estes Neuralinks que o Elon Musk quer pôr, a priori, conseguem fazer os paralíticos andar, os cegos ver. Não digo assim, eh, em qualquer caso, mas em muitos casos ele diz que vai deixar de haver doenças mentais, como por exemplo a esquizofrenia e tudo mais. Então, há grandes, grandes, enormes vantagens, por exemplo, de associar a tecnologia à agricultura também, mas não para fazer comida esquisita, não, para ajudar a natureza, para reforçar a natureza. Ou seja, na verdade, tudo vai estar decidido em termos de o bem ou do mal que a gente vai viver, eh, o quanto a gente estiver ou não conectados com a natureza, conectados com o nosso ser verdadeiro, interior, conectados com as nossas verdadeiras, ehm, com o nosso verdadeiro propósito e sentido de vida, que era uma coisa que estava muito, muito afastada de toda a gente. Portanto, a grande nota, a grande diferença na resolução de todo este trambolhão que a gente vem vivendo, hum, tem a ver com estas transformações, esta revolução tecnológica brutal que a gente está a viver, ela vai respeitar ou não vai respeitar a humanidade. É basicamente isso. Então, a gente vai falando um pouco da filosofia da coisa, mas temos aqui um longo caminho pela frente e eu quero começar então por mostrar que esta situação de hoje, ela desenvolve-se para uma situação em que a Vênus entra em Aquário, né? Então esta Vênus liberta-se um pouco mais em Aquário do que ela está em Capricórnio. Ou seja, ela passa. Este fim de ano, nós vamos estar a passar. A Vênus aproxima-se e ultrapassa o Plutão, o Mercúrio aproxima-se e recua. Então, digamos que eu sinto que há uma transformação maior a nível de afetos e a nível dos próprios valores, há uma entrega maior também, neste momento, algo que a mente ainda não compreende. A mente ainda vai ter que recuar, ainda vai ter que ir, digamos, conectar-se ao Sol, conectar-se ao Urano, conectar-se ao nó do Norte. Ele ainda vai ver aqui uma revisão da prova. Pode ser que o Mercúrio já tenha terminado a prova. A Vênus parece que terminou e passou adiante para Aquário, né? Já para anunciar aqui novos afetos, novos valores, novos ares, né? Mas o Mercúrio ainda recua. Então nós começamos o ano com o Mercúrio a recuar, com o Marte a recuar e ainda com o Urano a recuar, tá? Mas isto rapidamente. E o Júpiter, a grande novidade recente é este Júpiter que entrou em Áries outra vez. E aqui eu devo dizer que no momento em que o Júpiter entrou em Áries, o Zelensky foi aos Estados Unidos, foi recebido pelo Congresso, foi aplaudido em pé, foi lá pedir dinheiro, foi lá pedir armas, deram-lhe tudo o que ele queria e foi-se embora feliz da vida para a Ucrânia. E se vocês querem uma coisa mais Júpiter em Áries do que isto,
né? Sendo que também este símbolo estava presente na lunação. Mas quem é que quer guerra? Quem é que pode querer guerra? Já desde os anos 60 que isso ficou super claro, já desde a Primeira Guerra Mundial, aliás, desde a Segunda que foram feitos acordos e a Primeira que foram feitos acordos, então, estamos sempre em guerra, né? Então, esta questão da guerra, que é uma questão muito presente e que é uma guerra não só a nível do coletivo, mas também dentro de cada um de nós, em que a gente ainda tenta agarrar-se ao antigo, ainda tenta agarrar-se a coisas. Estão a ver que aqui nós estamos mesmo numa finalização. Apesar do ano já ter começado, o Plutão ainda vai andar aqui, vai entrar em Aquário, depois ainda volta para Capricórnio. O Saturno, por sua vez, também já está a fazer os últimos graus de Aquário, que é um trânsito que ele está há 2 anos, 2 anos e meio. Então, nós estamos aqui numa finalização que é difícil, é dura, é árdua, já está toda a gente cansada. É quase como que o fim da viagem, né? Do fim da viagem desta fase anterior. Há ainda coisas que te estão a atrapalhar, que te estão a pesar, há que te livrares delas, né? Então, este é o simbolismo mais forte. Eu vejo o ano a começar, mas a não começar ainda, tá? Ainda leva muita tralha atrás. Então a gente segue aqui adiante até o dia 13. No dia 13 nós temos o Marte direto, tá? Aquele ainda está estacionário. 12 para 13, ele fica direto. Neste momento que o Marte fica direto, nós vamos sentir o arranque, né? É como, vamos supor, eu vejo este mês de janeiro como aquele momento da estrada em que a pessoa, pá, tivemos aqui 2 anos presos no trânsito, um monte de acidentes, situações absurdas, bloqueios, não podes sair, tens que ficar aí, vais chegar atrasada, não vais, enfim, uma sucessão de coisas, mas ninguém desistiu, né? As pessoas continuaram a tentar isto e a tentar aquilo, mas a verem muito os seus esforços paralisados. Em alguma fase da etapa, as coisas, em vez de irem para a frente, estagnavam. As coisas dissolviam-se. As coisas do momento em que estavam super a dar certo, deixavam completamente de dar certo. Né? E este mês de janeiro é o mês em que as coisas vão começar a ser encaminhadas, tá? Ainda numa finalização, mas também às vezes o mais difícil é finalizar, né? Olha, por exemplo, o casamento. A gente casa rapidinho e depois demora dezenas de anos, às vezes centenas, para se resolver, não é? Então, temos aqui o Marte a ficar direto logo no meio de janeiro, o que vai dar é assim, é como andava, parava, andava, parava, andava, parava, e agora nesta fase da estrada abre a estrada, já não há trânsito e parece que podes começar a andar, tá? Isto aqui reforçado ainda mais, aqui por volta do dia 19, não, é um pouco mais, ai, perdão, estão a ver como eu estou cegueta, aqui por volta do dia 19, tá? 18, 19, o Mercúrio, com a passagem da Lua, digamos, a ficar direto. Então, não só o Marte, ou seja, aquilo que tu fazes, né? E a gente está aqui no Marte em Gêmeos, no Marte que vai se comunicar, vai se situar, vai saber o que é que se está a passar. Espero que não seja muito briguento, né? Ele não está aqui a fazer nada de muito complicado com ninguém, por enquanto. Então, com esta passagem da Lua ao Mercúrio, mais ou menos por volta do dia 19, 18, 19, nós temos não só a estrada limpa, mas já vamos para aí, não é nem na primeira, nem segunda, nem terceira, é para aí na sexta. Já vai assim, já vai tudo a esticar na estrada, a ganhar tempo, a ganhar terreno perdido até agora, tá? Não se esqueçam que a gente está com Júpiter em Áries, né? Então, eu acredito que este Natal já foi atribulado e este fim de ano continua pela ladeira abaixo,
tá? Porque as pessoas dizem, mas como é que vai ser em relação ao que foi antes? Realmente, os grandes ciclos já foram anunciados, já passaram, né? Houve coisas muito importantes, como, por exemplo, a grande conjunção de Júpiter com Saturno, que só acontece a cada 20 anos, mas esta especificamente, que envolve uma mudança de elemento da terra para o ar, né? Então, mais uma indicação desta revolução tecnológica, desta revolução da humanidade que a gente vai viver, mais uma vez, tá? Que o Júpiter-Saturno aconteceu logo ali no começo de 2021, tá? Antes disso tinha acontecido o Saturno-Plutão. O Saturno-Plutão, por exemplo, só acontece a cada, sei lá, 30 anos, 33 anos, para aí, tá? E também, neste caso, foi muito específico esta eu não sei se falei que essa mudança de elemento acontece só para aí a cada 200 anos, tá? Então, nós estamos a ver o fechamento de vários ciclos, como um relógio que tem vários ponteiros e vários tempos a acontecerem lá dentro e que de repente parece que esses ponteiros todos estão a alinhar, estão a fechar, a concluir o seu ciclo. Então, esse é um dos temas que a gente vê, né? Ainda uma conclusão grande, né? Uma conclusão que não tem a ver, às vezes, com pequenos detalhes, às vezes são grandes mudanças, e principalmente com uma transformação na nossa maneira de viver, na nossa percepção, né? O despertar de novas qualidades, sei lá, porque não vai ser assim com uma mente racional muito limitada que a gente vai conseguir reorganizar este caos, né? Que a gente se vai conseguir libertar do medo, que a gente se vai conseguir libertar da solidão que tanta gente sentiu, da insónia, da doença mental, não é? Isto está complicado ainda. A situação, a coisa desbarrancou por aqui abaixo, mas e agora? Agora, se calhar, é a pior parte, que é a hora que tem que vir os bombeiros, que a gente tem que ir lá ver quem é que se magoou, que a gente eventualmente tem lá pessoas mortas, não é? Então, este é um momento, eh, em que nós somos levados realmente ao nosso extremo. Não estou a dizer que seja uma mudança fácil. O que eu estou a dizer é que, dependendo da maneira como a gente estiver posicionada nesta transformação, tá? A maneira como cada um de nós estiver a resolver esse caos e a quantidade de eus, né? De euzinhos, né? De indivíduos, cada um a resolverem o caos coletivo e a combinarem. ah, a construírem novas realidades, novas maneiras de viver, tá? E uma mudança que os mestres chamam ascensão, é isto que a gente está a viver, da terceira para a quarta dimensão. Então, lembrem-se sempre que mesmo que as coisas estejam muito confusas, assim, digamos, no plano concreto, tá? Numa terceira dimensão linear, numa quarta dimensão, elas fazem todo o sentido. Da mesma maneira que a gente, sei lá, pode viver a quarta dimensão como um conjunto de sincronicidades ou como um conjunto de oportunidades, né? Então, há que saber escolher a que é que a gente se agarra e ao que é que a gente precisa largar, tá? Isso é muito importante nesta neste momento de, pronto, de avaliar os estragos que foram feitos e as possibilidades que isso abre, tá? Portanto, o mês continua por aqui adiante com esta força renovada pelo Marte e pelo Mercúrio, e como se não bastasse, o Urano que estava sossegado, a andar sempre para trás, também fica direto. Aqui então já está, aqui é que já está na sexta, né? Aqui a pessoa de repente percebe que as coisas estão num movimento completamente diferente e avança, não é? Portanto, aqui há um primeiro desembaraçamento,
mas não antes. Tá? Isto continua por aqui adiante. Temos no dia 21 a lunação. Reparem, tá? Que é uma lunação muito próxima a Plutão. Tá? Então, indicando que, ok, já chegaste aqui ao fim do primeiro trecho ou do 10º trecho, mas ainda tens mais uma coisita ou outra. Né? E não se esqueçam que os detalhes, os pormenores são muito importantes nestas finalizações. Então, esta alunação, ela indica que ainda há trabalho para fazer, ainda há uma morte, ainda há uma entrega a fazer. Tá? Ainda há que caminhar mais. E reparem que, por exemplo, eu estou a falar de coisas, mas que não, nem estão nada distantes da experiência de cada um. É, por exemplo, como ter uma conversa com uma pessoa a seco, assim, a gente estar a conversar, ou ter essa conversa depois de meditar, ou tê-la depois de fazer uma aula de yoga, ou de uma aula de tai chi, né? Em que não é a mente mais, mas o corpo inteiro que está a conversar. O corpo inteiro que está atento, que está alerta, é um corpo presente, né? Em que a energia já transbordou para fora. É o teu verdadeiro eu. É isso que se chama conectar. É conectar consigo mesma, com o seu eu interior, com o seu eu superior. E como é que isso se faz? Isso se faz meditando, fazendo uma prática dessas. Às vezes, por exemplo, até são químicas, tá? Eu ia dizer até numa ida ao dentista, não sei que raio de anestesia que eles dão, pá, que é maravilhoso aquilo. Eu, por mim, estava sempre no dentista. Bom, estou a brincar. Enfim, é tudo químico, mas são estados mensuráveis, mas que a gente também pode interferir neles, com a nossa respiração, com a nossa alimentação, com o nosso exercício, com o tipo de pensamentos e práticas que a gente faz, tá? Então, isso muda tudo. Se a pessoa, por exemplo, está a meditar e um dia não medita, sente logo. Se a pessoa não medita e começa a meditar, também sente logo. Portanto, eu não estou a falar de nada que esteja assim fora de nós. Por exemplo, no caso da ansiedade da Assunção, tem que encontrar um antídoto e praticá-lo, em vez de aceitar a ansiedade como um estado instalado. Pronto, eu sou ansiosa, não é eu estou, é eu sou ansiosa. Não, porquê? Será que eu não consigo curar esta ansiedade? Né? Já não me lembro o que é que disseste, Carla. Era discórdia? Não. Era o quê? Não estou a ouvir. Eu? Sim, tu disseste uma palavra, não disseste? Não, Eu não. a Conceição. Foi a Conceição, pois. Conceição, que palavra disseste? Desculpa, já não me lembro. Tudo bem, não tem Espera problema. aí. O quê? Palavra que eu disse? Sim, Ah, olha, não. Espera aí que eu mas vou. já não lembro, pá, apaguei, mas Nem eu não, era pai não. de discórdia, não era? Não, 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 não. Instabilidade. Instabilidade. Essa instabilidade, Acho que foi estabilidade, já não me bom, lembro. mas que seja, estás a ver, já tem a ver com uma mudança da terra Instável, solar, qualquer coisa assim. né? A gente já está a sentir a cabeça não sei aonde, o corpo às vezes muito pesado, outras vezes super leve. Que coisas estranhas são estas no clima a acontecer? Pá, no outro dia eu estava a ver, parecia uma grade, né? Fazia sol, fazia chuva, fazia sol, fazia quente, fazia frio. Como é que o corpo não há de ficar louco? Tá? Então, isto tem tudo a ver, esta trepidação, isto é tudo para a gente soltar coisas, para a gente largar, para a gente mudar completamente a nossa percepção. O que antes era impossível, de repente torna-se possível, né? Porque na quarta dimensão a gente vai além do tempo, a gente integra o espaço, né? O sucessivo torna-se simultâneo, tá? Então há uma ampliação, é como se houvesse mais lâmpadas ligadas no nosso cérebro, da nossa casa. A gente consegue ver as coisas que já lá estavam, e consegue articulá-las com muito mais capacidade. Então, este é o exercício mais importante para o começo do ano. Não é começar a largar foguetes e rojões. Não, é saber exatamente o que é que eu quero da minha vida, tá?
dentro de toda esta coisa que me aconteceu, de me arrancarem todas as penas ou de eu deixá-las cair, né? O que é essencial para mim? E como é que eu posso desenvolver isso? Desenvolver a minha comunhão comigo mesma e com a natureza e com este momento único que a gente está a viver. De todas as revoluções, eu acredito que esta seja a mais importante de todas, porque esta vai, digamos que além do, entre aspas, do humano, não é? Já passou a haver um ser senciente. Os inteligências artificiais terão alma? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber a quem fazer. Mas se eles podem fazer o que eles querem, será que eles têm alma? Devem ter. Apesar que, por exemplo, os animais não fazem bem o que querem, principalmente os domésticos. E têm alma também, de certeza. Bom, enfim, não interessa. Estes questionamentos seguem adiante, né? É muito importante que a pessoa esteja ligada consigo mesma, ligada com aquilo que veio aqui fazer, com o seu propósito de vida. E dentro da medida do possível, utilize este tempo. Às vezes a gente não é tanto agarrando coisas que a gente descobre aquilo que a gente é. Às vezes é mais largando, né? Eu lembro-me sempre, por exemplo, quando eu trabalhei com moda, que os produtores, eles olhavam para as miúdas e para os miúdos e eles queriam sempre que as pessoas estivessem sem maquiagem, porque é no seco que eles iam ver a possibilidade daquele rosto ou daquela coisa que eles procuram. Não sei exatamente o que será, tá? Mas então há aqui que saber quais são as tuas estrelas, né? Quais são os temas da tua vida que tu vais levar adiante de uma maneira muito simples, tá? Porque ainda não estamos numa fase de estabilidade. Não é para pôr todos os ovos para fora. Não. Deixa os ovos nas cestas. Ainda, porque ainda a gente vai ter que andar um bocadinho para a frente e para trás. Mas já estamos a descobrir um poiso, tá? Que foi coisa que a gente não teve durante este tempo, até agora. Então, há que lembrar que toda esta transformação e todo este caos que a gente está a ver de uma maneira mais próxima ou mais distante, mas absolutamente presente nas nossas vidas, ele também oferece muitas possibilidades. Não é? O que é que um menino faz quando entra numa sala de brinquedos? A primeira coisa que faz é desarrumar, não é? Depois que desarruma é que começa a arrumar. Então é um pouco isso também. Há que deixar as coisas bem livres e tentar passar este mês de janeiro depois de esvaziar a mochila o máximo que puder, né? Ganhando espaço para as coisas que vai encontrar no caminho, poder caminhar com toda a velocidade, tá? Então aproveitem agora para descansar, para refletir, para organizar aquela coisa que a gente não organizou até agora, em vez de ficarem com ansiedades porque o ano já começou e o ano vai começar sem trazer para nós a sensação de ter começado, tá? Então, este Mercúrio, conforme o mês vai se aproximando do fim, vai se aproximar do trígono do Urano, e então, quer dizer, para além da estrada estar livre e estar tudo aberto e tudo à tua disposição, ainda é um bocado a descer. Então, é bom saber o que é que se quer, porque neste momento a gente vai começar a desenvolver velocidade, não é? Então essa escolha já tem que estar feita. O mês continua, depois aqui no fim do mês a Vênus entra em Peixes, tá? E o mês de fevereiro também decorre sem grandes tribulações, né? Temos aqui o Mercúrio a mudar de signo, a fazer a sua passagem pelo Plutão, né? Esta é a última passagem que estes planetas estão a fazer pelo Plutão. O Plutão vai demorar muito, muito tempo para voltar a Capricórnio, né? Então isto é o fim do fim do fim que é preciso resolver.
Então, eu exorto todos a fazerem com animação. Não é? Eu, por exemplo, agora já terminaram as obras aqui em casa, mas a casa fica num estado tremendo, né? Então, ainda levo tempo aqui para arrumar as coisas para ficarem como eu quero, tá? Mas como é que eu tenho avançado? Sempre em relação ao nó. Então, por exemplo, se tem um armário que está bloqueado ou que está não sei o quê, é o armário que eu vou primeiro. Mas se for a roupa que está não sei aonde, é a roupa. Eu vou àquilo que me está a impedir de ir. É a primeira coisa. Tá? É assim que se age com os nós, com as dissoluções. É com toda a boa disposição do mundo, sabendo que a tua ação sobre aquilo vai trazer maravilhas para todos, até para o próprio bloqueio e para o próprio nó. Então, dentro do possível, há coisas que a gente tem que desistir, outras coisas a gente vai ter que se despedir e pronto, e agradecer o que tivemos daquelas situações, ou daquelas pessoas, ou daqueles objetos, ou daquelas companhias que a gente teve até agora, né? As nossas companhias agora vão mudar, né? A partir desta reconexão consigo mesmo, muitas coisas mudam. Muitas coisas se transformam quase que de uma maneira mágica, porque no fundo a gente vai ao encontro de uma energia que está obstruída ali, obstruída por uma programação, ou por um condicionamento, como queiram chamar, ou por um trauma, não é? Mas que nos afasta de nós. Nós vivemos num sistema em que as pessoas estavam a ser afastadas de si. E agora existe esse perigo também. Existe uma agenda, como eles dizem, muito bem montada para que a gente perca o controle, né? Cada vez que o poder está a sentir que está a perder o controle sobre as coisas, aumenta a sua busca de controle, tá? Então, isso também cabe no plano individual, tá? Mas no plano coletivo está muito evidente. E é muito absurdo concordar com isso. É muito, muito, muito importante a pessoa estar ligada à sua voz interior, à sua intuição e capaz de encontrar o seu caminho através de uma mídia mentirosa, de uma propaganda sem vergonha que está a tentar manter as pessoas num certo nível de consciência, ou falta de nível de consciência, não é? Então, no fundo, eu acho que estes últimos graus de Plutão falam disso. São as últimas tentativas de poder, de abuso de poder, tá? Estou. Sim. Bom, então isto continua aqui por fevereiro, como vocês veem, tem aqui uma aproximação da Vênus ao Netuno e do Júpiter ao Quirón, tá? Eu diria que Sim. aqui no dia 16 temos um Sol-Saturno, ao mesmo tempo que temos uma Vênus-Netuno, tá? Muito interessante estas duas naturezas. Tá? Aqui é como se este Sol-Saturno é como se fosse o caroço da fruta, não é? Mas é o que dá sustentação àquela fruta toda. E esta Vênus e Netuno é como se fosse o sabor e o perfume doce e, e, e curativo dessa fruta. Tá? Nazaré. Sim. Olá. Olá, Entrei quem é? agora. Olá, Inês, Inês. Olá, Inês. desculpa, não quero interromper. É a fruta, é o caroço. Bem-vinda. Estamos em fevereiro, tá? Está bem. Então, temos aqui este Sol-Saturno e temos aqui este Netuno-Vênus, que têm naturezas muito diferentes, mas para vocês verem que é fundamental neste processo manter este cerne, este caroço, esta coluna dorsal dentro de nós, firme, mas não tensa, não estressada, né? Mas ao mesmo tempo para que a gente possa sonhar, para que a gente possa libertar a nossa imaginação, a nossa visão, para que a gente possa atrair para a nossa vida aquilo que mais amamos, tá? Então, eu sinto
que este dia é importante porque junta duas tendências muito opostas e complementares, né? Quem souber trabalhar com estes dois fatores, né? Essa firmeza dentro, essa flexibilidade e sonho fora, vai estar sempre bem mais protegido. Tá? Então aqui temos a entrada do Sol em Peixes, no dia 19, logo seguido de uma lunação. Tá? Ora, esta lunação ocorre mais ou menos ao mesmo tempo que a Vênus entra em Áries. Tá? Então, sim, é um final, né? Reparem que ela está aqui muito pertinha do Saturno, tá? Do mês passado estava pertinha do Plutão, e esta está pertinho do Saturno, que também está nos últimos graus de Aquário. Tá? Então, de novo, uma dica, né? Seria quase que o momento de transplantar a plantinha que estava ali, que estava firme, e que de repente a gente agora tem que tirar daquele vaso velho e dar-lhe, sei lá, um vaso maior, um vaso novo, um vaso vermelho, né? Já que a Vênus entrou em Áries. Tá? Então, a velocidade a decorrer e, portanto, a importância da gente ter as coisas muito claras antes da primavera, né? Porque as coisas vão avançar muito. Agora, como vocês sabem, o ano astrológico só começa realmente na primavera, né? Temos aqui ainda a passagem da Vênus, olha aqui, este momento aqui do fim de fevereiro, que interessante, com a Vênus a aproximar-se muito do Júpiter e do Quirón, tá? A gente já vai falar deste Júpiter e Quirón, que estão quase a fazer uma conjunção. Esta conjunção é muito importante. Mas esta Vênus, que já passou pelo Netuno, agora vai se encontrar com o Júpiter. Tá? Então, do amor platónico, ela passa para um amor apaixonado, ela passa para uma intensidade totalmente diferente. É algo que tem uma direção, não é vago, como poderia ser em Peixe, ou é algo muito direcionado. E eu acho que a conexão, né? Se a gente fala de um signo que é conectado consigo mesmo, é o Áries, né? Até às vezes como um limite, né? Que às vezes não conseguimos mesmo sair de nós mesmos, né? Mas há aqui um aspecto que está ligado. A liberdade ou a libertação, a segurança, a confiança, a força, ela está toda nessa reconexão conosco. Por isso é que a gente perdeu tudo o que perdeu nos últimos tempos. Perdeu para ficarmos mais fortes, porque era um monte de tralhas emocionais, mentais, atitudes na vida, enfim. Nós estamos num momento em que a gente precisa realmente de nós, mas da nossa melhor versão, da nossa versão cheia de superpoderes, cheia de habilidades, mas não de uma maneira protagonista, não é assim tipo para andar aí a esbanjar. Não, é para conectar, para conseguir caminhar no meio desta tempestade. Tá? E aqui, no caso, já não seria tanto uma tempestade, mas há uma velocidade muito grande, a partir de mais ou menos de metade de janeiro, quando depois do Mercúrio e do Marte ficarem diretos, e depois do Urano, mais para o fim. Né? Então a energia vai se desenvolvendo, os temas que a gente trouxe do ano passado, a gente vai eventualmente abrir mão. E aqui, no começo de março, começam então os nossos desejos, talvez, a tornarem-se mais, sei lá, é aquele momento em que, sei lá, a árvore deu a primeira frutinha, ou a horta deu a primeira couve, né? Há aqui, de alguma maneira, uma abundância em relação àquilo que se fez. Obviamente que também, se não se fez, a abundância ela pode vir de outra maneira, né? Vamos supor ervas daninhas, ou bichinhos, ou seja lá o que for. Mas se fez tudo direitinho e se esteve conectado com a natureza, é claro que este é um momento de abundância. E esta abundância
ela está, digamos, indicada pela superação. O Mercúrio ultrapassa o Saturno, não é? Caminhando em direção ao Sol, e esta Vênus encontrou-se com o Júpiter e vai se encontrar com o Quirón logo em seguida, que é um símbolo muito importante e a gente já vai ver. Então isto continua. Olhem para o Saturno. Onde é que está o Saturno? Está aqui, né? Este é o primeiro, é o próximo grande happening do mês. O mês de março é o mês é o mês mesmo do começo. Bom, também é o mês do Áries, né? Então, de qualquer maneira, é o começo astrológico. Mas realmente, em termos de finalizações, e a gente ainda vai estar até, sei lá, 2023, quase 2024, a fechar temas de Plutão, tá? Mas acredito que sejam já coisas muito específicas, já ilhas, e não mais essa generalização de corrupção que a gente percebeu que estávamos nisso, né? Então, aqui há uma coisa muito importante a acontecer por volta do dia 7 de março, que é a entrada de Saturno em Peixes. Ora, Saturno e Peixes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Saturno é quem rege os limites, é quem rege as estruturas, e Netuno é tudo o que for mais além, não tem nada a ver com este mundo. Então, um Saturno em Peixes é um Saturno que tem as suas fronteiras e as suas forças muito diluídas, tá? Mas um Netuno, um Peixes em Saturno pode ser uma grande oportunidade de educar a imaginação, de educar a criatividade, de encontrar estruturas aonde a gente possa florescer. Obviamente que um Saturno em Peixes, ele agora vai ficar 2 anos e meio, vai ficar até 2024 em Peixes. E então o Saturno em Peixes tem todo o seu lado de beleza, de desenvolvimento da arte, desenvolvimento da espiritualidade, da conexão com tudo aquilo que nos une, não é? É quase que o fim da última coisa que nos separa. Mas, por outro lado, ele também pode indicar uma falta de segurança a nível, por exemplo, sei lá, haver mais falcatruas, haver mais gente a tentar enganar pessoas. Há as histórias que eu ouvi sobre os refugiados, tá? Então pode indicar situações de limite, de extrema dor, né? Porque um Saturno em Peixes numa pessoa indica uma grande sensibilidade, mesmo uma sensibilidade fora do normal. É como se a pessoa não tivesse proteções, tá? Porque o Saturno, no fundo, é quem a protege, e aquele Peixes inunda constantemente de emoções que a pessoa não sabe aonde pôr, tá? Então, num ano tumultuoso, num ano em que o Marte vai ter uma predominância, uma energia tão específica, né? Não deve ser à toa que nos deram uma base tão molhada, né? Tão afogada, né? Ou seja, ainda estamos numa finalização, ainda é preciso tirar algumas nódoas ou lavar algumas roupas. Então Março continua aqui, neste dia que o Saturno entra em Peixes, o Júpiter e o Quirón encontram-se, tá? E este Júpiter-Quirón vai enfatizar toda a questão do guerreiro interior, tá? Toda a questão que a gente já falou tantas vezes antes e que tem a ver com o desenvolvimento da cura do eu, né? Da cura dessa identidade que é centelha divina, que é puro impulso, né? Impulso, semente. Então, este é o momento em que nós nos curamos para poder voltar a andar, para poder voltar a fazer alguma coisa que a gente estava impedidos, ou para finalmente fazer uma coisa que a gente estava impedidos. Então, este mês de março, levem isto a sério, levem este arranque, que ainda é um arranque, é um pequeno arranque, tá? Como vocês vão ver mais para diante, o Saturno
ainda volta para... Ainda retrograda, ainda vai até para aí só a 0 graus de peixe, se ele não chega a ir a aquário, mas ele ainda retrograda até 0 graus. Então, ele ainda vai ter um outro avanço em que se pode tornar mais visível, tá? Porque nós aprendemos muito sobre os planetas, percebendo o que é que está a acontecer quando eles entram num determinado signo, tá? Da mesma maneira que foi importante ver, por um lado, Pelosi, como é que ela se chama? A Pelosi, a ir provocar toda a gente a Taiwan e fazer um monte de coisas lá na primeira entrada do Júpiter, tá? Nesta segunda entrada do Júpiter, Zelensky vai até ao Congresso, o que eu acho imperdoável, porque ninguém quer guerra e eles estão a fazê-la. Tá? Então vejam a gravidade disto. Tá? Então é muito importante, a gente já sabe onde é que tem que ficar de olho. Tá? Eu acho que também deveremos ficar de olho nesta entrada de Saturno em Peixes, principalmente porque nós somos a solução deste caos coletivo. Portanto, a única possibilidade que a gente tem é curar o nosso eu. É conseguir superar este tumulto, sabe, conseguir, a partir da meditação, da conexão consigo mesmo e com a natureza, ativar essa mudança de percepção, ativar essas novas qualidades ou capacidades, tá? Isso pode fazer toda a diferença num momento como o que a gente está a viver. Curar o eu. É isso. Curar os traumas, curar aquilo que impede os teus impulsos mais puros, tá? O teu coração mais puro. Este desenvolve-se para uma conjunção do Sol, de ver o Mercúrio aproximar-se do Sol e o Sol aproximar-se do Netuno. Então, conforme o Júpiter passa o Quirón, nós temos de novo uma purificação, uma remissão, há coisas que a gente não vai compreender. Eu demorei muito tempo, eu como pessoa de casa nova, demorei muito tempo para perceber que há coisas que a gente não vai compreender. Mas há coisas que a gente não vai compreender. Tá? Então vamos pôr energia nas coisas que a gente vai compreender, porque às vezes a gente não olha para onde tem que olhar, onde tem que resolver as coisas e fica a perder tempo com coisas que não são para compreender. Quem veio antes, o galinho ou o ovo? Isso não interessa, pá. Isso são giratórias só. Então vamos sair das nossas giratórias, vamos sair deste estado de paralisia, sei lá, emocional, mental. Vamos conectar, é a primeira coisa, connosco mesmo. Descobrir o que é que a gente está aqui a fazer. Este é o momento para fazer isso. E todos os mestres dizem que a mudança que a gente está a viver não é simplesmente uma mudança da humanidade, é uma mudança do próprio planeta, tá? E é uma mudança da terceira para a quarta dimensão. E isso vai alterar o equilíbrio de todo o cosmos, de todo o universo. Portanto, é muito importante cantar direitinho, né? E deixar a sua frequência subir ao máximo, né? Porque existe também uma grande beleza na tristeza e em todas essas coisas difíceis que a gente está a viver, né? Porque por trás de tudo isso há o amor e, portanto, tudo isso são oportunidades e são convites para ir mais fundo dentro de si. E com o Saturno em Peixes é muito fácil ir mais fundo dentro de si, tá? Mas é preciso, pronto, digamos que o melhor amigo do Netuno é um recipientezinho, né? Se a água entra por assim de montão, porque há coisas absurdas, pá, ainda há bocado bateram-me aqui à porta. Não sei se vocês ouviram falar que morreram uma ou duas pessoas ali em Algés, nas cheias do dia 7. Então acreditam que era a senhora
que me mandava o gás. É inacreditável, quer dizer, está aqui à nossa porta. Como é que morre uma pessoa numa cheia? Entra-lhe água pela casa adentro. E contou-me o senhor que a segunda vez a água não passou nem por perto, porque depois de uns dias houve outra vez, dia 13, ou lá o que é que foi, houve outra vez muita chuvarada, mas nem chegou perto. E nesse dia, pá, a água foi lá buscar a senhora. Quer dizer, é essas coisas absurdas e loucas que a pessoa nunca lhe passa pela cabeça. E não é à toa que digamos que a realidade superou em muito a ficção. Tá? Eu estava a ver a minha pasta de Covid e de todas as coisas que têm acontecido nos últimos anos, memes, informações, relatórios. Pá, é um universo doido, tá? E é isso que a gente está a ver nas histórias, no desenvolvimento das conversas, enfim, é muito doido. E isto tudo, de alguma maneira, parte sempre de uma coisa que tem a ver com lavar e enxaguar, tá? Até ficar da maneira que tu queres que fique. Tá? Então vamos aqui por diante, estamos no dia 16, a Vênus vai entrar em Touro, tá? Eu gosto muito da Vênus em Touro, ela sente-se muito bem, né? Então aqui a gente pode começar a sentir um pouco mais de estabilidade, talvez. Tá? Há um segundo estágio desse movimento que começou emperrado, depois se desenvolveu, depois virou quase que uma ladeira, né? Que foi preciso controlar a velocidade, e agora é a segunda vez que ele está, digamos, a ganhar consistência. Tá? Mas reparem que é uma consistência sempre temporal, porque esta Vênus vai ter que passar pelo nó de norte e pelo Urano. Tá? Então ela já não vai inteirinha, ela vai passar, o Urano leva-lhe sempre a alguma parte. Tá? Então o Júpiter já passou o Quíron e temos o Mercúrio a entrar em Áries. Tá? Mercúrio entra em Áries, ou seja, a Vênus entra em Touro e o Mercúrio entra em Áries. E o Mercúrio também está muito bem em Áries. Então, nós estamos aqui com o Mercúrio a apoiar o Marte, não é? Porque estão um no signo do outro, e o Mercúrio é o regente esotérico do Áries, tá? Então ele está muito bem em Áries. E então eu diria que já são as primeiras plantinhas a darem um brotinho. Aqui já se está a falar de um outro tipo de consciência ou de um outro tipo de vivência. Então, em março, a gente tem que estar muito atentas a tudo o que está a acontecer no mundo e ao que está a acontecer também à nossa volta, no sentido, na nossa volta e dentro de nós, no sentido de conseguirmos posicionar-nos de um modo confortável, de um modo ágil, nas coisas que a gente realmente quer na nossa vida. Aqui, dia 21, temos outra vez uma lunação, não é? Uma lunação em Áries, mas muito pertinho do Netuno e também do Mercúrio. Tá? O Mercúrio está aqui pertinho também. Está tudo em Áries aqui, menos o Netuno. Então já temos esta força, estas plantinhas todas a nascer, mas é preciso ter cuidado, ou para não mofarem, ou para não apanharem sol demais, ou para não ir lá o bicho comer. É um momento muito incipiente, é um momento muito frágil, muito sem defesas. É isto que o Netuno está a querer dizer. Essa falta de defesas pode ser excelente para que a pessoa se desenvolva, para que ela ganhe novas perspectivas e novos horizontes que ele nunca imaginou. Agora é o momento dos milagres e do nunca imaginou, mas não é um milagre tipo assim, Nossa Senhora dá-me isto. É apanhar-se desprevenido. É uma coisa como um raio ariano.
tá? Então, aquilo que tu tiveres em estado de receber, tu vais receber. Aqui é um tempo excelente. Aqui esta alunação, ela indica um momento excelente para fazer downloads, sabes? Para pôr, assim, num momento de tanto caos, nós estamos a ter muita assistência espiritual. Há que recorrer, né, aos vórtices de luz, sejam eles e aos de harmonia e de paz, que a gente tem à nossa disposição. E isso só cada um é que descobre quais são. Tá? Então é muito importante, este é o momento, digamos, de fazer um download, e não é à toa que esta Vênus está a passar pelo Nodo exatamente nesse dia, tá? Portanto, há sempre uma manifestação muito terrestre, muito concreta, ainda mais em Touro. Logo seguido, estás a ver, tudo o que está a acontecer é seguidinho uma coisa atrás da outra. Logo seguida do Plutão a entrar em Aquário. Tan, 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 tan. Este Plutão, este é talvez o movimento mais importante a longo prazo, porque o Plutão em Aquário, o Plutão vai ficar em Aquário até 2045. Fica para aí 20 anos, pelo menos. Então, também é muito importante dizer que, apesar de ser muito interessante sempre prestar atenção ao que está a acontecer no momento em que a coisa está a acontecer, ao que é que está a acontecer no mundo, uma coisa que é muito importante é perceber que esses temas que estão a ser colocados nesse momento vão ter que ser instalados. E é muito diferente promulgar uma lei e fazê-la executar, não é? Ou seja, o Plutão vem aqui criar uma dinâmica de poder completamente diferente, né? É quase um power to the people, né? É o povo unido, mas não muito unido. Em Aquário não está muito unido, mas aquilo que indica é que está a haver uma revolução muito grande no sistema. O sistema vai mudar, tá? E provavelmente a gente vai assistir a muito desabamento enquanto se está a constituir um novo mundo, tá? Então, este Plutão em Aquário, que indica uma revolução tecnológica, uma revolução do ar, né? Uma revolução da humanidade, também corre o perigo de representar o fim da humanidade. Pelo menos há um fim da humanidade como a gente a conhece, né? Mas se houver respeito pela humanidade, conexão com a sua própria alma, com a sua essência, é totalmente diferente do que se houver, continuar a haver escravatura. O Plutão em Capricórnio representa a segunda abolição, como diz o Caetano Veloso. Tá? É um momento das pessoas pararem de ser escravos e realmente conseguirem libertar-se, né? Este símbolo está muito presente em Aquário. Aquário, mais do que tudo, é um ser livre. Tá? E é isso que a gente precisa descobrir, a nossa humanidade, não perdê-la. Então, eu acredito que este é um mês muito importante para assinalar essas coisas. A última vez que o Plutão esteve em Aquário foi no fim do século XVIII, tá? E as grandes revoluções da nossa humanidade aconteceram nesse período, né? A Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial. Portanto, basta vocês estudarem um pouco também, fazerem um pouco de pesquisa do quão necessário, quão fundamental é não entrar em extremismos, o quão importante é encontrar uma versão revolucionária, mas de preferência mais evoluída do que as anteriores, não é? Mas fim à escravatura, tá? Esse é o desejo que eu faço. Temos aqui o Marte a entrar em Caranguejo, já entrou. O Plutão entra em Aquário e o Marte em Caranguejo. Então, sim, ok, vamos primeiro tratar das coisas em família, não é?
continua também uma coisa muito virada para a resolução no plano íntimo, no plano privado. O Urano e a Vênus vão fazer uma conjunção no fim de março, tá? Então, esta Vênus que se desenvolveu desde o fim do ano, passou pelo Plutão, agora chegou ao Urano, né? A gente vê sempre o Urano como um arrancador das partes superficiais, digamos, mas aqui eu vejo ele como quase que um içador, né? De novo, aquele símbolo que a gente já falou antes, que tem a ver com o estabelecimento desse valor livre, desse valor independente, da sua própria imaginação, da sua própria contribuição artística, espiritual, criativa para a criação do novo mundo. É importante que até esta Vênus chegar aqui, ao Urano, ela tenha realizado realmente um download, tenha separado o joio do trigo e agora passa a entrada, digamos, num novo patamar, num patamar uraniano. Não se esqueçam este simbolinho do Urano, que é como se fosse uma vagina com um bebê a nascer. Né? Temos aqui um plano das coisas e aqui temos uma introdução num novo plano. Isso é muito importante que fique na nossa cabeça, porque a gente tem uma série de conceitos muito errados dentro de nós. Tenho que me despachar, que já são 10h30. Estou a ser muito prolixa, gente. Desculpa. É muitos meses e são muitos detalhes. Obviamente que depois a gente faz isto nas últimas quintas-feiras de todos os meses, e eu também estou sempre a dar cursos e preciso muito de montar uma turma boa agora para 2023, para quem quiser aproveitar, digamos, estes sinais todos do céu, não como previsões, mas como pistas, né, que o céu nos dá para a gente alcançar o nosso melhor eu. Então, fazer uma astrologia viva, óbvio que trabalhando em cima dos conceitos clássicos, mas ensinando cada um a trabalhar o seu mapa e o seu tempo e, eventualmente, o mapa de outras pessoas. Isto é o meu momento de propaganda, desculpa. Tá? Então, chegamos ao fim de março, com esta Vênus a chegar ao Urano e a superar Urano. O mês de abril começa tranquilo, digamos, sem grandes. Temos aqui um Sol a passar pelo Quirón e depois a passar pelo Júpiter no começo do mês. Isso é bom, né? Ele vai renovar essa intenção de ser quem se é e de se curar e de ser a sua melhor versão. Né? No momento em que já começou o ano, já houve o 0 graus de Áries, tá? Então ele caminha em direção à sua cura, leva-o ao seu transbordamento, né? Então o Quirón a levá-lo até ao Júpiter. E aqui por volta do dia 11, a Vênus entra em Gêmeos. Exatamente. A Vênus entra em Gêmeos, sai de Touro. Então, este período, até mais ou menos ao dia 11 de abril, principalmente após a passagem da Vênus ao Urano, é um momento muito importante para, eu acho, para a aquisição dos recursos necessários para as tarefas que tu estabeleceste ou para as metas que tu estabeleceste. Tá? Temos o Júpiter e o Sol a fazer conjunção, eles a passarem. No mês de abril não tem muita coisa que se lhe diga, a não ser aqui o tal eclipse, no dia 20. Yeah, exatamente, o eclipse é dia 20. Este eclipse, ele acontece no fim, no último grau de Áries. E eu acho que isso intensifica muito
A imagem que me vem é quase que do último sopro, né? Do último sopro que a pessoa dá, a última abraçada que a pessoa dá, o último sopro, mas que não seria necessariamente uma morte, né? Porque logo em seguida o Sol entra em Touro e substancia, né? Mas este eclipse é um eclipse em que é preciso ter um bocado de cuidado para não exagerar as coisas, tá? Para não exagerar os estados, para não exagerar. Eu, por acaso, não fui ver o símbolo sabiano, mas eh, é, também é um eclipse que já vem anunciar uma mudança no eixo nodal, que é algo muito importante também, que a gente está a mudar o eixo nodal de Touro Escorpião para Áries Libra, né? Então saímos de signos fixos para signos cardinais, saímos de terra e água para fogo e ar, tá? Então isso também vai criar toda uma outra sensibilidade, né? Um ano muito sensível, 2023. Parece, parece aquela coisa que a pessoa faz a caminhada foi dificílima, e o dia seguinte é que se sente, não é? Então, estas coisas vão estar todas a acontecer dentro de uma estrutura em que a gente apanhou muito na cabeça. A gente está há anos, vamos por aqui, pumba, não, vamos por ali, pumba, vamos por aqui, pumba, vamos por ali, pumba. Então o que é para eu entender? Tenho que entender agora, até abril. Até abril, de preferência, entenda lá todas as coisas que tem para entender, porque depois as coisas vão estar num outro nível, a vida vai ter mudado muito, esses assuntos vão ter ficado para trás, provavelmente, ou irremediavelmente. Então, ao eclipse no dia 20, seguida do Mercúrio a ficar retrógrado. Tá? O Mercúrio fica retrógrado no dia 22, aqui ele está estacionário, né? Então o eclipse tem logo como consequência deixar o Mercúrio meio baralhado. Tá? Logo ali uma mudança. Isto também pode representar uma mudança abrupta e inesperada a nível financeiro, né? Porque a gente está, por exemplo, uh, há uma ligação muito grande entre o estado da cidade, os bares, os restaurantes e a quantidade de dinheiro que há. Então, uma das maneiras que, sei lá, os diretores de cinema têm de ver se vão conseguir investimento ou não, às vezes é ver como é que está a cidade, ver se as pessoas estão a consumir ou não, ver se as pessoas estão com vontade do quê, né? Então é muito curioso, né? É como o caçador que vai ver para onde é que sopra o vento, ou para onde é que a passarada voou, ou o pescador, né? Então há uma integração. Quanto mais integrada na natureza a gente estiver, melhor. Quanto mais essencial e menos consumista a gente estiver, melhor. Se a gente tem dinheiro investido, e principalmente no sistema financeiro, é melhor ter muito cuidado. Apesar que isso tem sido aparado, isto já era para ter rebentado há que tempos, e eles encontram sempre uma outra maneira. Mas não tem maneira. O sistema financeiro vai mudar. E não é que vai mudar de papel moeda e papel, sei lá, para digital ou bitcoins, ou seja o que for. Não, vai mudar o conceito do ter. E eu espero que não seja, não vais ter nada e vais ser feliz, não possuis nada, não, porque isso não é o melhor esquema, realmente, tá? É preciso estar muito atento neste momento àquilo que a gente não quer perder e àquilo que a gente quer livrar-se e executar essas duas ações, né? Saber o que segurar e saber o que largar. E, de alguma maneira, aqui, este eclipse pode representar uma desgraça financeira global, tá? Ou a nível de recursos, né? Coisas que tenham a ver com energia mesmo, com touro, energia, subsistência, alimentação, segurança, sistema financeiro, tá?
Então pode haver aqui uma semana atribulada, enquanto o Mercúrio fica retrógrado, de ver que ele estava quase a libertar-se, ele estava mesmo a chegar pertinho do Urano, teve que voltar para trás. Tá? Então este abril é teimoso. Tá? Temos aqui também uma coisa a acontecer, que é a aproximação do eixo nodal à quadratura com o Plutão, tá? Então vai-se começar a sentir, digamos, essa atmosfera, esse peso, essa gravidade, tá? No mês de maio já, mês de maio, outra vez, quando a gente menos espera e o Plutão estava a andar direitinho, ele fica retrógrado, tá? Então ele entra em Aquário no dia 24 de março e no dia 2 de maio fica retrógrado. Então ele só molhou o pezinho. Tá? Mas da mesma maneira que ele entrou agora, ele vai voltar a entrar. Ele agora vai recuar e ainda vai voltar a Capricórnio, porque ainda há estes detalhes todos. É interessante que isto acontece alguns dias antes do segundo eclipse. Tá? O segundo eclipse ainda vai acontecer em Escorpião-Touro, tá? Que na mudança do eixo nodal há essas piruetinhas, digamos. Não só, né? Não, mas enfim. Então, a 14 graus de Escorpião, um bocadinho antes desta hora, com uma lua como alça de balde, né? Tem esta posição do mapa que é considerada, a Lua está assim, ser considerada a alça do balde. Tá? Então está todo o peso, tudo aqui, inclusivamente alguns mesmo contra ela, né? Porque temos aqui com um monte de planetas em Touro, Mercúrio, Sol, Urano, estão todos aqui a fazer esta oposição. É uma combinação nervosa, não está tudo bem aqui. Há coisas que o Plutão ainda vai ter que rever, há coisas que o Mercúrio ainda vai ter que rever, e a gente vai ver que há outros que ainda também vão ter que rever. Né? Este é um tema que, de alguma maneira, tem ligação também ao Marte em Câncer. Né? O Marte não está muito bem em Câncer, né? Não está muito feliz em Câncer. Então, a gente pode se enredar um bocadinho, encontrar oposições, encontrar bloqueios, haver alguma crise grave de energia ou de alimentos nesta fase do ano, tá? Inclusivamente, alguns dias depois a Vênus entra em Câncer também, o que pode trazer de novo um certo aconchego para esta combinação, mas logo em seguida, no dia 16, o Plutão, que estava retrógrado, volta para Capricórnio. Então, isto para mim é quase uma... No dia 16? Ai não, é só no outro mês, perdão. Ele está a 0 graus, mas ele é realmente muito lento. Desculpem, estava a ver o mês de baixo. Dia 16, o que acontece é que o Mercúrio, que estava retrógrado, fica direto, tá? E curiosamente, quase que para brindar esse momento em que o Mercúrio consegue dizer, ok, bora lá, vamos andar, no dia seguinte ao Mercúrio ficar direto, o Júpiter entra em Touro. Ou seja, o Júpiter, que costuma demorar quase um ano em cada signo, ele passa fulminante por Áries, tá? Também houve muito trabalho em Áries até agora, e digamos que ele consagra, né? O Júpiter, ao passar em cima de um planeta, de certo modo consagra esse planeta. Então, o grande trabalho é o Quirón que está a fazer, e o Júpiter pode-se então mover para Touro, onde ele vai tentar, digamos, ser uma influência, um estabilizador, tá? Onde vai tentar ajudar as pessoas a recuperarem o seu fôlego, né? A sua confiança,
a sua segurança, que é uma palavra muito importante para Touro. Então, o Mercúrio e o Júpiter, né? O Mercúrio a ficar direto e o Júpiter a entrar em Touro, marcam este meio de maio. Então, provavelmente, esta crise, esta coisa que aconteceu ali após o eclipse, ou marcada pelo eclipse de abril, vai encontrar um assentamento, uma resolução, algum tipo de solução neste período. Mas não vai ser uma solução fácil, tá? Porque este Júpiter, ao entrar em Touro, a primeira coisa que ele faz é quadratura ao Plutão. Tá? Então estes aspectos de Júpiter-Plutão não são nada fáceis. Tá? Digamos que acontecem a cada 13 anos as conjunções do Júpiter com o Plutão. E, portanto, as quadraturas, as oposições e assim por aí adiante. Este Júpiter aqui, ele começou em conjunção com o Plutão. Né? Agora, por acaso, não sei, já não me lembro quando é que foi, mas valia a pena vocês pesquisarem para a gente perceber exatamente qual vai ser o momentum dele. Tá? Porque este Júpiter, a próxima coisa que ele vai fazer é uma conjunção com o nó de norte, que, como eu digo, tem manifestações muito concretas, tá? E depois uma conjunção com o Urano. Tá? Então, isto a gente vai depois falar muito sobre isto, com certeza, porque eu acredito que aqui também, de novo, se abre mais um novo patamar, um patamar que está marcado logo 3 dias depois por uma lunação com o Urano, né? A lua nova de maio é uma lua com o Urano em cima, tá? Está a 19 graus e, enfim, a lunação vai ser aqui no fim, mas mais ou menos ainda há 10 graus, quer dizer, eu considero uma órbita longa. Esta lunação está em trígono com o Plutão, que também é muito interessante, e quase que em quadratura com o Saturno. Não vou falar muito sobre isso, mas é importante, este momento é importante não só por causa disso, mas porque tudo isto, parece que a coisa engrossa, engorda, tudo isto está a preparar a entrada do Marte em Leão. O Marte entra em Leão, no mesmo dia o Sol entra em Gêmeos, então há aqui uma mudança energética muito visível. Sendo que temos, né, tudo isto está a acontecer dentro de uma quadratura do Júpiter ao Plutão. Tá? Este Plutão está a mostrar a que veio. Tá? O Júpiter ajuda como uma cena borbulhante. E este Júpiter está-se a aproximar muitíssimo do eixo nodal. Né? Como vocês sabem, o eixo nodal ele anda para trás. Então ele vai entrar a 29 de Áries, agora ainda está a 2 de Touro. Então para entrar a 29 de Áries ele vai passar primeiro pelo Júpiter e por esta quadratura ao Plutão. Então, de novo, acho que aqui temos um momento muito marcante no ano, aqui mais ou menos a meio de maio, em que as coisas podem nos surpreender, no mínimo. E podem ter uma manifestação bastante concreta, tá? Aqui, sei lá, passa-me pela cabeça que pode haver, por exemplo, grandes alterações climáticas, trovoadas, erupções, inundações, tsunamis, coisas assim desse tipo, tá? Reparem que este Marte, ele, conforme entra em Leão, a primeira coisa que ele faz é a oposição ao Plutão e a quadratura ao Júpiter.
e ao eixo nodal. Portanto, fazendo aqui uma grande cruz cósmica, ou no mínimo um T-square. Se bem que eu faço os aspectos à cabeça e à cauda do dragão. Então, isto vai abanar, tá? Temos aqui, no mínimo, choque de vontades, mas podem ser choques de placas tectónicas, pode ser choques dentro do sistema, né? Tanto a nível político, quanto a nível de distribuição de coisas, quanto a nível, enfim, todo o tipo de situações. Reparem que Touro é um signo muito político. Há grandes políticos de Touro, tá? E como se não bastasse, né? Isto aqui caminha, né? Esta tensão cresce, é uma tensão bem tangível, bem visível, tá? Isto aqui cresce e em junho é aumentada essa tensão, digamos, essa pressão, esse choque, esse conflito, pela entrada de Vênus em Leão. Tá? Esta Vênus vai não só em direção ao Marte, mas vai passar pela oposição ao Plutão, pela quadratura a um Júpiter que já se está a afastar, mas ainda ao eixo nodal. Esta quadratura não vai ser fácil. Tá? Então, eu não vejo nada de muito fácil nestes meses de maio, junho, tá? Por causa desta pressão atmosférica e pá, parece que já sinto essa pressão, tá? E porque conforme também ela vai andando, né? Ela vai sair do eixo nodal e do Plutão e vai em direção ao Urano, né? Eles vão caminhando para a frente e vão fazer esta quadratura com o Urano. A Vênus e o Marte, ao mesmo tempo que indicam mais fogo, mais paixão, talvez um momento para sair, jantar fora, curtir um bocadinho, tá? Tem que saber relaxar neste mês, porque a tensão vai estar muito grande, tá? Mas então, ao mesmo tempo que isto pode renovar também os amores, as amizades, os projetos, tá? Só para vocês também se lembrarem que muitas vezes esses projetos, os melhores projetos e as melhores coisas que a gente inventa, elas são um bocado sob pressão, né? Então, todas estas situações que a gente está a viver e que podem piorar muito, e nós somos realmente o privilégio do privilégio, porque eu farto-me de pensar nos refugiados, gente, está frio, eles estão a viver em tendas, se calhar sem cobertores, se calhar no meio da lama. Já pensaram? Pessoas que ontem tinham casa. Ou esta minha senhora do gás, que me vem uma água e inunda-lhe a casa e ela não tem nem tempo de sair, né? Então as coisas podem mudar brutalmente. Eu já, pelo meu lado, não é para me gabar, óbvio, mas eu estive aqui cercada de águas e nem sequer a rua ficou inundada, tá? Águas violentas em Alcântara, em Algés, e aqui a minha região que é no meio, ótima. Quer dizer, ótima, estávamos todos molhados, né? Mas não houve rios, nem barcos ali em frente ao mini preço de Algés, havia um barco dos bombeiros. Dá para acreditar. Quem vai ao mini preço todos os dias, né? Os refugiados era a mesma coisa, estavam lá tranquilos na Síria, de repente, pá, 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 pá. Estavam lá tranquilos não sei aonde, pá, 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 pá. Pronto, é por isso que a gente tem que ser conscientes e praticar, despertar o nosso discernimento, despertar a nossa consciência, despertar as nossas qualidades secretas. Foi para isso que a gente nasceu, né? Então há que haver esta mudança de percepção, tá? E essa mudança de percepção faz-se com algum tipo de assistência, ou de exercícios, ou de químicas que a gente consegue realizar, ou mesmo uma assistência espiritual, invisível, que está à nossa disposição. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que conectar, senão não dá, não é? Bom, só fazer aqui uma pequena pausa. Apareçam lá, se faz favor, que eu tenho que ir à casa de banho. Posso ir à casa de banho num instantinho?
Olha a Tininha, que bom! Ainda estás a gravar? Olha, Dana Morim, muito prazer. Ainda estou? Estás. Eu interrompi, foi o compartilhamento. Só um minuto. Tá compartilhando a tela ainda. Mas eu sei. Não, mas eu quero compartilhar. Mas estás a gravar? Eu sei, mas não consigo chegar à tela para parar de gravar. Espera lá. Oh, boy. Interromper vídeo. Só um minutinho. Interromper vídeo, eu desapareci, mas não parei de gravar, pois não. Então, voltamos aqui para a gente voltar a fazer esta gravação para a semana e falamos agora destes 6 meses, porque realmente é um período com muita. É quase uma renda, não é? É uma reconstrução, é uma reconstrução, mas num nível totalmente diferente. Né? Vamos supor, a pessoa construía com madeira e vai construir com, sei lá, uma coisa líquida, ou, sabe? É uma outra dimensão. Então, o que eu queria era inundar-vos deste entusiasmo, que é óbvio que a gente tem medo, é óbvio que a gente sofreu, é óbvio que morreu um monte de gente e que vai morrer, sabe? Que tem muita gente passando o pão que o diabo amassou. Mas a nossa responsabilidade neste momento é para conosco, para conseguir a melhor condição possível de si, tá? A partir disso, que é uma coisa tão natural, mas que estava tão esquecida por todos nós, né? Dessa coisa de ser o melhor, porque a gente tem tanta coisa para fazer que esquece de ser o melhor, esquece até de ser o que é. Né? Tem ali aqueles 4 acordes que a gente toca direitinho, tá? E então eu gostaria que esses acordes ficassem ressoando e convido todo mundo a vir na quinta-feira que vem, na mesma hora, para a gente continuar o nosso ano cheio de aventuras. Está um ano que vai puxar por nós, tá? E que vai dar-nos a oportunidade de darmos o nosso melhor, né? É um ano, sem dúvida, para uma grande virada pessoal e coletiva, tá? E realmente só quem está em negação é que acha que as coisas estavam bem, tá? A gente é que se adapta, a gente se adapta, adapta, adapta. Portanto, não percam o próximo episódio, que é o julho, na semana que vem, porque coisas muito importantes vão acontecer em julho. E não estou brincando, não, hein? Coisas que podem ser muito boas e que podem ajudar vocês a refletir a respeito do momento que vocês estão a viver agora, as escolhas que vocês estão a fazer agora. Tá? Mas mais não digo, senão depois não me aparecem. Então, Vai ser um prazer retomar, vai ser um prazer participar. que ótimo. Então tá, pessoal, se alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa para comentar, Eu perdi o começo, Nazaré, de janeiro, eu entrei, eu você vou. estava falando de fevereiro. Sim. É um ano regido pela Lua, é isso? Eu não tenho a certeza se é. É, Não, que eu saiba, não, não. não é, né? Eu Não. não sei se é um ano regido pelo Sol, se é um ano regido por Marte, estou na Tá. dúvida. Seja como for, tem um Marte muito intenso. Tá, eu acho que é Marte, então. E o que é mais Pode ser. importante agora, deste mês de janeiro, Hum, é que 3 planetas vão ficar diretos. uau. Tá? Marte no dia 13, Mercúrio no dia 19 e Urano no dia 23. Então, isso vai. Eu até usei como imagem a estar presa no tráfego, sabe? E andar assim 1 quilômetro em 10 horas, sabe? De Uhum, repente, Marte fica direto, a estrada já começa a estar mais livre, ou abrir um uhum, acesso, alguma coisa. Depois, Mercúrio fica direto. Então, melhor ainda, entende? Ainda para mais, sim. porque o Marte está em Gêmeos. Então, este Mercúrio vai ajudar o Marte a criar alguma estratégia,
como o Mercúrio capricorniano, né? Depois o Sol entra em Aquário, tem a Lua nova e logo em seguida, no dia 23, o Urano fica direto. E aí a gente vai sentir mesmo a coisa andar violentamente. Então, este período, que em princípio é muito festivo e as decisões de fim de ano e blá, 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 não é um começo ainda. O ano vai começar lá para março, tá? Até lá, você tem que tentar ao máximo sair desta confusão em que você teve presa nestes últimos tempos, mas com a alegria de um Júpiter em Áries, de um Júpiter Quíron, sabe? De todas estas coisas que estão a nosso favor, né? Inclusive mudar essa atitude que tanto, você não, mas a maior parte das pessoas tem com a astrologia. E o que é que vai me acontecer? Não, ser mais co-criativo, mais capaz de perceber que a astrologia te dá o sinal, ela te dá a dica para você agir com mais. É como ficar furioso com uma tabela, um sinal na estrada de curva. Curva a 100 metros. Ah, sua curva, eu não vou virar. Não vou, né? Tipo, não tem nada a ver. Aquilo ali está ali para te ajudar, tá? Então, tudo isso está aqui para nos ajudar, né? Ter essa consciência já mudaria muita coisa para todos nós. Sim. Não resistir mais, né, a isso, né? Não parar de resistir, né? Aquela coisa que aqui no Brasil se fala popularmente, aceita que dói menos, né? Aceita que as mudanças têm que vir, né? Sim, nesse sentido, sim. Não, porque, Sim. sei lá, aceita que, nesse sentido, parece quase que um conformismo, e não é, né? Tipo assim, Tá. frente a uma situação, relaxa e goza. Não é bem assim. Faz uma macumba, qualquer coisa de paranormal, entendeu? Mas relaxar e Aham. gozar é muito conformado. Descobre uma Uhum. maneira de se livrar dessa situação. Seja Uhum. inteligente, seja corajosa, sabe? Uhum. Seja criativa. Isso é que interessa, Sim. tá? E confiante em si, recupere a sua confiança. Eu acho que este período, aqui mais ou menos de março até maio, apesar desta ruptura aqui, deste eclipse em abril, logo seguida de novo do eclipse em maio, que vai desestabilizar um pouco as coisas, mas eu acho que às vezes é preciso acontecer estas desgraças e essas coisas todas para a gente recuperar o sentido do nosso valor, da nossa capacidade, né? Não estou a falar de valor no sentido subjetivo, é que eu sou capaz. Do que é que eu sou capaz? A gente está tão abaixo daquilo que a gente é capaz, né? Uhum. Porque a gente Sim. teve que se disciplinar e teve que organizar as coisas de uma certa maneira. Então, o que é que a gente pode trazer para a nossa vida neste Uhum. momento? Este é o momento, viste, Gracinda? É agora, tá? Todas as gracindas do mundo. Tá bom, minha gente. Então, olha, eu só Ouvi, vou Nazaré. desligar. Eu só vou desligar que é para vocês pensarem sobre isto, porque eu agora vou demorar umas 3 horas para baixar este fogo. Um beijo para você, Nazaré. Um beijo grande, Bom muito obrigada. revê-la. Feliz ano novo a todas. Um ano novo bom para Beijinho, todo o Nazaré. grupo. Beijinho, ano novo. Boa noite. Um Obrigada, grande até a ano. próxima. Um Beijinho. beijo.